Que Deus te abençoe nesse dia com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, com a sua direção. Estudando a Bíblia, agora nos deparamos em Esdras capítulo 3, onde o altar é levantado. Ali nós vemos aqueles homens que chegaram no versículo 1 do capítulo 3, aquela cidade de Jerusalém, eles estavam alinhados com o mesmo coração. Diz a Bíblia que o povo se juntou, então eles estavam juntos como um só homem e unidos. Muitas vezes, pessoas podem estar juntas, mas não unidas. Outras podem estar unidas, mas não juntas. Aqui nós encontramos o ideal para fazer as coisas para Deus. Precisamos nos juntar, precisamos nos esforçar, precisamos nos deslocar, precisamos sair muitas vezes do nosso comodismo e conforto. Então isso quer dizer, eu vou estar junto com outros irmãos, eu vou congregar, eu vou para a casa de Deus. Não importa a distância, eu quero estar lá com os meus irmãos, mas quero também estar com um só coração. Aqui então vemos um primeiro ensino para nós hoje, estar juntos e unidos. Juntou-se o povo como um só homem. E ali, diz a palavra de Deus, que eles edificaram o altar. Lembre-se que tudo estava em ruínas. Lembre-se que estamos falando da primeira grupo que foi para Jerusalém, através da liderança de Zorobabel. Nós vamos encontrar depois ali Esdras, vamos encontrar depois Neemias, outros dois grupos que também chegaram em Jerusalém para fazerem coisas tão importantes, momentos tão importantes ali, estabelecendo a palavra. Foi o que Esdras fez, reconstruindo os muros e as portas, foi o que Neemias fez. Mas aqui temos a Zorobabel, este homem com seu grupo, e a primeira coisa que eles fazem é edificar um altar. Eles edificaram um altar ou reedificaram um altar no mesmo lugar que ele tinha sido destruído. Louvado seja Deus! Muitos anos atrás, talvez mais ou menos uns 50 anos atrás, aquele altar tinha sido destruído. Aquele povo tinha sido humilhado, eles tinham sido tomados pelos babilônicos e agora as coisas do templo tinham sido levadas para lá através de Nabucodonosor. Tudo estava destruído, mas agora é tempo de edificar altar. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens como Abraão, eu vejo homens como Elias, eu vejo homens como Josué, eu vejo tantos exemplos na Bíblia de pessoas que levantaram altares ao Senhor. O altar fala de adoração e fala de sacrifício. Não adianta levantar muros, não adianta levantar paredes, não adianta levantar teto de um templo se não tivermos altar. Não adianta termos liturgia, não adianta termos um montão de situações ou até mesmo as festas que vamos ver ali a partir do versículo 4 a seguir, e se não tivermos altar. A vida no altar, a vida de adoração. A pergunta para nós hoje é, nessa reflexão, como está o nosso tempo com Deus? Como está o nosso tempo de adoração, nosso tempo de oração? Se a gente olhar para o versículo 3, diz assim que firmaram o altar sobre as suas bases, ou seja, colocaram no mesmo lugar onde estava antes, ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à noite. Veja bem, havia adversários, havia inimigos, havia lutas, mas eles disseram, nós não vamos fazer como os muitos fazem, eu não posso adorar, não posso cultuar, estou muito ocupado, estou em prova, estou em dificuldade. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Assim que é fundamental entender isso. Devemos voltar ao mesmo lugar que talvez um dia nós abandonamos, que talvez um dia foi destruído. Segundo, nós precisamos, mesmo diante dos nossos adversários, Salmo 23 diz, preparas uma mesa na presença dos meus angustiadores. Ali o salmista estava na mesa do Senhor, desfrutando da presença do Senhor, mesmo que os inimigos e as circunstâncias continuavam lá. E eles faziam isso aqui em Esdras, de manhã e à tarde. Todos os dias estavam adorando ao Senhor. Eu quero deixar esta palavra de reflexão para você. Medite mais nesse livro, é tão maravilhoso. Estou orando pela sua vida. Edifique o seu altar ao seu Deus, ao nosso Deus. Deus te abençoe.